Shalom, queridos. Se você faz parte do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, você sabe que eu estou gravando a ministração do domingo 25 de julho. É uma gravação para todo o ministério. Esse assunto foi entregue à Bispa Emanuela, que é a segunda pessoa abaixo de Deus no nosso Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. E Deus entregou para ela essa ministração e, como de costume, o apóstolo Elias ou a Bispa Emanuela recebe de Deus e passa para cada líder de congregação do ministério. E nós estamos aqui para passar o que Deus entregou para ela. Hoje eu vou falar bem compassadamente, praticamente lendo para ser fiel a tudo que foi dado pelo Espírito Santo à nossa filha, a Bispa Emanuela. Bem, o tema é da glória para a aflição. O texto básico é 2 Coríntios 12, de 1 a 11. E assim nós vamos ver a nossa introdução. No capítulo 11 e 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo procura defender o seu ministério, mostra as marcas do seu apostolado. Nesse contexto, ao relatar suas lutas ministeriais, ele fala de um homem que teve uma experiência com Deus, de ser arrebatado aos céus e ouviu palavras inefáveis, e ele disse que desse homem se gloriaria. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo de uma maneira bem sutil, dizendo que conhece um homem que, na verdade, era ele, que tinha sido arrebatado e ido até o terceiro céus. Por que Paulo relatou essa experiência? Tenha certeza que não foi para que ele fosse exaltado, para que ele fosse visto como alguém mais espiritual. Paulo foi tão discreto, ele tinha tão pouco interesse. Ele, na verdade, não tinha nenhum interesse de apresentar experiências que ele teve com Deus, pelo fato de que ele ficaria em evidência. Não é assim que acontece? Já houve um tempo que eu dava muito testemunhos da minha vida, das minhas experiências com Deus, e eu achava que estava correto isso, mas a gente deve fazer isso o mínimo possível, porque sempre a pessoa fica destacado. E quando eu reconheci isso, pouquíssimas vezes eu falo de alguma coisa sobre que Deus fez, as experiências comigo, porque a Bíblia está repleta de exemplos dos personagens bíblicos que são suficientes para nós contarmos quando estivermos ministrando. Só basta a gente falar o que está na Bíblia. Na nossa vida, convidemos nossos irmãos, nossos amigos e falemos em nossa casa. Mas no púlpito, pregando para as multidões, estejamos falando tão somente de Jesus e dos personagens que ele deixou registrado na Bíblia, que com certeza são referenciais também para nós. Então, Paulo ele também estava nesse pensamento, ele não queria sobressair, ele não queria ficar em evidência nas igrejas que ele havia fundado, e diante dos apóstolos, diante da igreja em Jerusalém, nem diante das igrejas dos gentios, onde ele esteve levantando essas igrejas para glorificar o nome de Deus e não dele. Essa aqui é a nossa introdução, mostrando que o apóstolo Paulo só contou a experiência porque
Era muito necessário que isso acontecesse naquele momento, mas não para ele se exibir, porque até o fato da maneira como ele, até a maneira como ele contou, já mostra que ele só queria que Deus estivesse em evidência e não ele. Vamos ver o resultado dessas visões do apóstolo. Ele teve várias visões. Destacamos alguns pontos acerca das visões de Paulo. Em primeiro lugar, a procedência das visões, como está escrito em 2 Coríntios 12:1, Paulo teve várias visões ao longo do seu ministério. A primeira delas foi no caminho de Damasco, onde ele viu Cristo glorificado. Ali sua vida foi transformada. Nós vemos isso em Atos 9:3, Atos 22:6. Paulo teve ainda outras visões, além daquela do caminho de Damasco. Como em Jerusalém, ele teve visões, Atos 22:17 e 18. Em Troade, Atos 16:8 e 10. Em Corinto, Atos 18:9 e 11. E novamente em Jerusalém, Atos 23:11. Das muitas visões e revelações que Paulo havia recebido, uma que lhe ocorrera 14 anos antes, que foi essa visão que ele diz: conheço um homem, se na carne ou no espírito não sei, mas que foi levado até o terceiro céus. Essa visão foi durante o período que ele ficou em Tarso, desprezado da igreja, pelo fato de que ele tinha sido assassino de cristãos. E os apóstolos ainda não estavam disponíveis para recebê-lo no meio da igreja. Então, esses 14 anos que ele passa isolado, sem assistência da igreja, lá em Tarso, é nesse período que ele tem essa visão. E que quando ele conta, ele não diz que é ele. Conheço um homem. Bem, até aqui vocês estão entendendo, não é? Paulo realmente viveu para Cristo. Em momento algum ele quis aparecer, sempre fazendo o nome de Jesus Cristo crescer e ele diminuindo cada vez mais. Antes de Paulo enfrentar os sofrimentos mais angustiantes por amor a Cristo, o Senhor mesmo o arrebatou ao paraíso para mostrar-lhe a glória dos céus e falar-lhe palavras indizíveis. 2 Coríntios 12, de 1 a 6. Então, antes dele passar a sofrer, como deveria sofrer por amor a Jesus, ele esteve vendo a glória de Deus, foi arrebatado até o terceiro céus. Por isso que a nossa ministração tem como tema da glória para a aflição. Vocês estão me entendendo? Porque antes de Paulo se converter, ele fazia tudo aquilo com os cristãos porque ele achava que estava correto, defendendo as leis de Deus. Ele achava que estava defendendo as leis de Deus, matando os cristãos porque achava que os cristãos eram apenas uma seita, mais uma seita em cima da terra, e como bom judeu, sempre eles estavam defendendo, destruindo qualquer seita que aparecesse para se manter somente as leis de Moisés, o povo só ouvindo aquilo que Deus disse através de Moisés. Mas dessa vez, Paulo se converte porque, na verdade, ele não estava combatendo uma seita, mas estava combatendo ao próprio Jesus. E é daí em diante que ele tem o privilégio, durante 14 anos isolado em Tarso, sem ser recebido pela igreja, já convertido, tem o privilégio de ter essa visão. E era verdadeiramente glória, não é? Vendo coisas que não podia nem fazer comentário. E depois disso foi sofrimento por cima de sofrimento. Então, por isso que nosso tema é da glória para a aflição. Depois de ver tudo aquilo maravilhoso que Deus mostrou, ele foi passar por coisas terríveis. Terríveis mesmo. Tudo por amor a Cristo.
Então, queridos, estão entendendo? Aqui eu estou passando a palavra que Deus entregou para a Bispa Emanuela e que ela entregou, como de costume, semanalmente. Passa o que Deus entrega para ela, para todos nós que vamos ministrar nas congregações do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Bem, em segundo lugar, estou falando sobre as visões de Paulo, o significado delas, como ele reagiu diante das visões. Em segundo lugar, Paulo faz questão de relatar esse fato extraordinário na terceira pessoa. Aqui relembrando para você em relação ao fato da visão dele durante os 14 anos que ele ficou isolado da igreja, foi nesse período que ele teve essa visão, e como ele fala, dizendo, conheço um homem que, dizendo que não dizendo que foi ele. Isso é muito importante sabermos. Por isso que de início eu disse a vocês, não fiquem na frente do povo de Deus falando de você mesmo, do que Deus fez com você. Fale do que Deus fez na palavra, do que tem escrito na Bíblia, porque a palavra não volta vazia. Então, o correto é falar só o que está na Bíblia. Da nossa vida, a gente fala na nossa casa, aos nossos discípulos, das maravilhas que Deus fez conosco, mas quando estivermos diante de uma multidão, a multidão está sedenta pela palavra, quer ouvir a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e espírito. Ela discerne pensamentos e o que está no coração da gente. Então é isso que temos que falar quando estamos diante do povo de Deus, ou diante das pessoas que precisam conhecer a Deus. É a palavra, como está escrito em Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz. Eu estou tentando mostrar a mim mesma que quando eu estiver lendo Bíblia, porque sei que ela é a palavra de Deus e que eu preciso fazer isso, porque a palavra manda meditar de dia e de noite, para que eu seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Quando eu ler a palavra em obediência, porque Deus requer que eu faça isso, medite nela, eu terei uma nova história. Mas enquanto eu ler a palavra simplesmente porque eu vou pregar, porque eu vou ministrar para você, isso não vai dar certo. Isso não dá certo. O certo que Deus quer fazer de minha vida é a Bíblia aberta, é as pessoas olharem em mim e verem a pregação da palavra em mim. Que eu esteja tão dedicada à palavra, que eu viva a palavra 24 horas, porque viver a palavra é viver Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Quando eu faço isso, medito dia e de noite, as pessoas veem a palavra em mim, e eu serei a Bíblia aberta, que antes que eu abra minha boca para ministrar, as pessoas já estarão se convertendo por ver Jesus em mim. É isso que Deus requer de cada um de nós. Infelizmente, por muito tempo, a gente não entendeu. Pegávamos a Bíblia só porque iríamos preparar uma ministração. A gente pegar a Bíblia diariamente e meditar, como a palavra manda. Em terceiro lugar, a grandeza da visão. Paulo foi arrebatado no terceiro céu. A visão que eu estou falando é a mais chocante, a mais revolucionária que ele teve, que foi quando ele foi até o terceiro céu. Ele teve várias visões, como já relatei aqui, mas o destaque aqui é da visão durante o período que ele estava isolado da igreja, onde ele viu a glória de Deus, e quando a igreja resolve recebê-lo, ele foi sofrer muito, receberam em parte. Muitos dos apóstolos estavam contrários, principalmente os falsos apóstolos, queriam detonar a vida de Paulo, então ele sofreu muito. Então, da glória, que foi aquela visão que ele teve, nos 14 anos que estava ausente da igreja, ao sofrimento depois que veio fazer parte da igreja e traído por muitos dos seus companheiros judeus. Nós vemos que o terceiro céu é definido por Paulo como o paraíso, lugar de bem-estar, de bem-aventurança, dentro das próprias cortes celestiais, como está escrito em Lucas 23,
43 e Apocalipse 2, 7 e Apocalipse 12, 4. Lucas 23, 43, Apocalipse 2, 7, Apocalipse 12, 4. É bom estar sempre gravando as referências, anotando, porque uma ministração sempre é bom ficar sendo saboreada após a ministração. A gente deve pegar os versículos e rever tudo para que o Espírito Santo continue falando conosco. O céu não é uma imaginação. O que Paulo está mostrando da visão que ele teve foi real. O céu não é uma imaginação fantasiosa, mas é uma realidade inegável. É bom que todos saibam disso e queiram estar sempre com Jesus, vivendo Jesus, para um dia estar nos céus. Em quarto lugar, o perigo das visões. Vamos ver o perigo das visões. O apóstolo Paulo concluiu seu relato: de tal coisa me gloriarei, porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, de mim vê ou de mim ouve. É 2 Coríntios 12, 5 a 6. Novamente ele falando aquilo que eu já falei, que ele queria que não ficassem vendo a ele, mas sabendo que tudo aquilo era para a glória de Deus e que ele tinha que se gloriar nas suas fraquezas, porque é nelas que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. Os falsos apóstolos estavam cheios de orgulho por causa de suas experiências, mas Paulo, de forma radicalmente diferente, não aplaude a si mesmo. Os demais apóstolos estavam sempre contando as suas experiências, que na verdade eram falsos, né? Experiências para chamar a atenção deles mesmos. E Paulo cada vez mais querendo chamar a atenção de Deus. Depois da glória vem a dor. Depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho da carne. Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, sofrimentos e a glória. Deus sabe equilibrar. Não vai ter nunca glória sem sofrimento. Nós sabemos que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então será sempre assim. Tem glória, mas é como o tema nos diz, da glória para a aflição. E você sabe que cada vez que você entende sobre a glória, você passa as aflições tranquila, confiante, porque você sabe que está preparado para você. Era o que acontecia com Paulo. O sofrimento para ele não era algo que viesse detê-lo. Ele não ficava detido no sofrimento, não ficava paralisado. Ele continua confiando em Deus, continua fazendo a obra que Deus determinou no meio do sofrimento, porque ele sabia o que lhe esperava. Tanto sabia que ele foi capaz de entregar seu próprio corpo pelo Senhor. Depois de toda essa luta, Paulo termina o seu final tendo o seu pescoço cortado, a sua cabeça tirada do seu corpo. E eu espero que todos nós estejamos conscientes de que, se somos filhos de Deus, o sofrimento para nós é inevitável, para todo ser humano, mas principalmente para nós. Porque o diabo não está se incomodando tanto com as pessoas que estão lá fora de Deus. Se incomoda mais com os filhos de Deus. Mas uma coisa nós sabemos, que assim como Paulo, se nós permanecermos assim, fiéis, nós estaremos dizendo como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que Deus requer de nós, que a gente estejamos disponíveis para glorificar o nome dele.
Da glória para a aflição. É esse o nosso tema. Que contraste gritante, né? Entre duas experiências desse apóstolo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Provou a bênção de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia. Vamos examinar alguns pontos importantes sobre isso? Da glória para a aflição? Vamos ver alguns pontos importantes sobre isso. Sofrimento. O sofrimento é inevitável. Paulo dá o seu testemunho. Ele diz assim: e para que não me ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 Coríntios 12, 7. Não há vida sem dor, queridos. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável. O sofrimento de Paulo é tanto físico como espiritual. Se você estava querendo passar a vida sem sofrer, sinto muito em desanimá-lo. Se você vai sofrer. Todos os que andaram com Cristo sofreram. Você anda com Cristo realmente? Vai sofrer. Agora, o que eu quero te dizer é que o Senhor também diz na sua palavra que são muitas as aflições, são muitos os sofrimentos do justo, mas Ele nos livra de todas elas. E quando chega na última aflição a nós passarmos, que é pela morte, a última aflição, que é a morte, não se incomode, porque o Senhor tem preparado algo para nós que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, exceto aqueles que tiveram visão como Paulo teve. Então, queridos, não desista de Jesus simplesmente porque alguém lhe mentiu, dizendo que depois de ver Jesus, de aceitar Jesus, seria tudo um paraíso. Um paraíso guardado dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, isso sim. Mas sabendo que você vai enfrentar aflições como todo filho de Deus que você vê registrado na Bíblia enfrentou. E que você vê ao seu lado filhos de Deus também nesse tempo, enfrentando sofrimentos e vencendo pelo poder do nome de Jesus, não desistindo de Deus, não desistindo de Jesus Cristo e sendo premiado com a coroa lá da glória de Deus. Então vocês estão entendendo? O sofrimento é inevitável. O sofrimento é indispensável. Porque o sofrimento é indispensável para não ter orgulho diante das glórias, da glória, das visões reveladas do Senhor. O sofrimento nos põe no devido lugar. Quando você está sofrendo, você para de ficar orgulhoso, não é? Não sei se você já teve essa experiência. Então, por isso Deus permite sofrimento aos seus filhos, para a gente parar de ser orgulhoso, da gente deixar que ele cresça e a gente diminua, sabendo que o sofrimento depende dele, do livramento que ele vai dar. E depende se terminar sofrendo até o final, como Paulo terminou, sofrendo até o final, depende também dele, porque vai ter recompensa quando sair deste corpo que estiver na glória. Louvado seja Deus. Vamos ver agora, gera dependência constante de Deus o sofrimento. Por causa disto, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Paulo ficou dependente por causa daquele sofrimento e pede ao Senhor: afasta de mim, Senhor, tira esse espinho. O sofrimento levou Paulo à oração. Quantos de nós, se não fosse o sofrimento, nem sequer dobraríamos nosso joelho diante dele? Então, o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Se é um filho de Deus, não tem para onde correr. Se ele está sofrendo, ele vai para mais perto de Deus, porque todo filho que está sofrendo vai para perto do seu pai. Se trata de pais biológicos, eles estão sempre disponíveis para ver o seu filho, quando vê o seu filho sofrendo, consolar. Imagine o nosso Deus.
Nós sabemos que Ele está sempre disponível para nos consolar. Então, o sofrimento traz a gente para perto de Deus, porque a gente sabe que Ele nos acolhe. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele sabia que Deus iria acolhê-lo a cada momento, e ele foi sempre para ele pedindo que tirasse aquele espinho na carne. E o Senhor disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa esse espinho aí, Paulo, porque ele faz você estar sempre pertinho de mim. Bem, mostrar a eficiência. Estou falando só de sofrimento aqui. O sofrimento mostra a suficiência da graça. Quando você está sofrendo, você vai ver a graça mais perto de você. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Isso é Deus conversando com Paulo, dizendo a ele que bastava a graça dele. E ele viu isso realmente na vida dele. A graça basta. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil. A graça nunca está em falta. Ela está continuamente disponível. Não devemos orar por vida fácil. Nós devemos orar para sermos homens e mulheres capacitados pela graça de Deus. Não devemos orar por tarefas iguais. Não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder, mas orar por poder igual a nossas tarefas. Que o Senhor nos dê poder, que venha estar sempre nos levando a viver aquelas tarefas de uma maneira que glorifique a Deus. A graça traz, o sofrimento traz fortalecimento de poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quanto mais fracos, aí é que somos fortes. Este é o grande diferencial do cristianismo. Quando a pessoa se sente segura na força e capacidade, aí ela está fraca. Mas quando ela está consciente o quanto é pequena e limitada, dependente de Deus para tudo, então ela está forte. O poder de Deus revela nos fracos. Paulo pediu para Deus substituição, mas Deus lhe deu transformação. Ele queria que tivesse substituído aquele espinho na carne, né? Se tirasse dele e desse para ele uma vida tranquila, sem aquela perseguição. Mas Deus não deu isso, deixou o espinho na carne e transformou a vida dele. Deus não removeu sua aflição, mas deu capacitação para enfrentá-la vitoriosamente. Deus não deu explicações para Paulo. Fez-lhe promessas. Ele não deu explicação, ele só fez a promessa: a minha graça te basta. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Nossos sentimentos mudam, mas as promessas de Deus são sempre as mesmas. Você quer que Deus lhe explique por que você está passando por isso ou aquilo? É isso que você quer? Não fique desse jeito, querendo que Deus lhe explique. Deus é soberano. Nós sabemos que Ele é santo, santo, santo. E com certeza as coisas que nós passamos são necessárias para nossas vidas. Simplesmente confiemos nele. Como Paulo teve que confiar, saber que a graça dele bastava. E foi por isso que ele continuou vitorioso. Eu digo vitorioso porque conseguiu poder suficiente para morrer por Jesus. A nossa vitória é a gente não negar a Jesus. Se não negamos a Jesus, somos vitoriosos. E Paulo não negou a Jesus. Ao contrário, manteve firme com ele. E no final ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu quero que você veja o que pode fazer, não é? Nós vimos de Paulo, agora vamos ver para nossas vidas. É aplicação pessoal. O que você pode fazer? O que eu posso? O que nós podemos fazer diante dessa ministração que tivemos?
diante dessa palavra, da situação que Paulo estava diante de Deus, do que Deus estava fazendo com Paulo, dizendo a ele: basta a graça, Paulo. Vai ficar tudo aí, vai ter espinho na carne, vai ter sofrimento, Paulo, mas a minha graça te basta. E agora? E para nós? Não posso terminar essa ministração sem estarmos tendo uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua. Vamos ver a primeira aplicação pessoal. As suas experiências pessoais com Deus te fortalecem nas batalhas. Assim como Deus se revelou a Paulo no terceiro céu, assim também estava com ele no terceiro céu, assim também estava com ele contra o mensageiro de Satanás. Eu preciso estar tendo essa certeza de que, da mesma maneira como o Senhor me entrega as bênçãos, me traz visões, Ele também estará comigo no sofrimento, como esteve com Paulo durante o sofrimento dele, daquele mensageiro de Satanás que o perseguia. Você tem que ser, e eu também, ser grato a Deus por Ele sustentar-nos nesses momentos difíceis e nos fortalecer através do sofrimento. É difícil? É. Mas o Senhor está conosco. Temos que ter essa certeza. Se fosse há tempos passados que eu ficava falando das minhas experiências com Deus, das coisas, eu teria aqui nessa ministração provavelmente